Entra em campo a equipe que faz a diferença e fala tudo sobre o peixe na varanda mais famosa do Brasil. Está no ar o programa Santos Total e no comando tem ele, Marcão. Marcão, varanda! Marcão, varanda! Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço, uma grande tarde pra você. Chegamos ao vivo, aliás, ao vivo hoje não, estamos direto de Curitiba, estamos gravando o programa exatamente às 10 horas e 40 minutos, que vai passar pra vocês ao meio-dia, o programa Santos Total. Sejam todos bem-vindos ao Varanda Futebol Debate. Obrigado pelo carinho da audiência, obrigado mais uma vez por estar aqui na varanda mais famosa do Brasil. Vou falar muito sobre o glorioso alvinegro praiano, que carrega para a última partida do Campeonato Brasileiro toda a apreensão, todo o nervosismo de mais de 8 milhões de torcedores. O Santos que vai para a última rodada, dependendo dele, mas talvez seja esse o grande e maior problema do Santos. Vamos repercutir muito a derrota de ontem para o Atlético Paranaense por 3-0 aqui em Curitiba. Vamos, claro, falar muito sobre o jogo da próxima quarta-feira, projetar o provável time, realizar as análises para saber o que o Santos precisa fazer para se manter na primeira divisão. Será que o Santos ainda tem chances de Sul-Americana? Enfim, tudo neste programa. Também queremos, claro, falar sobre Marcos Leonardo, toda a questão envolvendo o atacante Marcos Leonardo, quem é que joga na próxima quarta, Leonardo ou Furt. Tem muita coisa para você ligadinho aqui no Varanda. Lembrando que, excepcionalmente no dia de hoje, nós pedimos para que você não envie o seu áudio pelo fato de o programa não estar acontecendo ao vivo, né? Então não teremos acesso aos áudios no dia de hoje. E ao meu lado, pro destaque inicial, ele... Alô. Elias Russo, aquele que na veia corre sangue branco e preto. Muito bom dia, Marcão, bom dia, Giovanni Afonso, bom dia, amigos varandeiros, varandeiras. Marcão, um momento muito triste da história do Santos, né? Um clube acostumado a disputar títulos. Hoje a gente começa uma segunda-feira de ressaca, muita tristeza, né? Porque a gente vai para a última rodada dependendo de uma vitória, que a gente tem dúvida com a fraqueza desse elenco que o Santos tem hoje, se isso é possível ou não, dependendo de adversários, torcendo contra adversários do Santos. É muito difícil. Eu nunca passei por uma história tão triste, né, como essa, como torcedor santista, mas fica a esperança, né, Marcão, que na última rodada o Santos consiga se salvar mais uma vez. Foram 3 anos que, ao invés de disputar títulos, temos disputados contra o rebaixamento. Então, um momento muito difícil na história do Santos, mas vamos acreditar nessa vitória, que o Santos continue na primeira divisão no ano que vem e que tudo mude, né? Porque a gente precisa de uma renovação, uma reformulação total do elenco. Já vamos ter uma reformulação na diretoria, que é importante demais, mas o Santos precisa de muitas mudanças para voltar ao que era antes, Marcão. Perfeito, meu caro Elias Cabrini Russo, direto aqui de Curitiba, cidade linda de Curitiba, hein? Parabéns ao povo de Curitiba, cidade muito bem cuidada, limpa, né? Aliás, o Giovanni me ligaram ontem da pizzaria do pós-jogo, Elias Russo, muito preocupado com o Giovanni para saber se ele passou a noite bem, porque acabou todas as pizzas da cidade, né? E realmente a galera da pizzaria também mostrando sua preocupação com o garoto Giovanni, que ontem deu um prejuízo Vocês absurdo, são traíras, né? Absurdo em Curitiba. Você tem algo a declarar sobre o nosso garoto da Vila, menino do Varanda Futebol Debate, Elias? Marcão, o menino está em fase de crescimento, não é? Mas o que a gente vai falar sobre isso ainda durante a semana, mas o ponto forte desse garoto é pizza de barbecue, Marcão. Essa é novidade, eu não conhecia. Pizza do quê? Barbecue. Mas que coisa. E ele foi muito bem servido lá, pessoas, sabe, reconheceram o Giovanni. Reconheceram o Giovanni? Sem dúvida alguma. Que coisa. Tirando fotos com ele. Pessoas, Aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba, o menino realmente
fazendo muito sucesso na pizzaria ontem. Enquanto a gente comia, o Giovanni dava autógrafo, abraçava todo mundo. Realmente uma festa muito grande desse garoto, hein, Marcão? Tá voando. Tá voando o nosso Giovanni Afonso. E na varanda mais famosa do Brasil, alô, alô. Menino da base do Varanda, garoto da vila, o setorista do Peixão, Giovanni Afonso. Boa tarde, Bom dia, Marcão. Bom dia, Elias Calça de Moletom Russo. E boa tarde pra você, amigo varandeiro. Calça de moletom? Opa, Elias... Eu não vou dizer calcinha, porque o Elias não usa calcinha, né? Mas uma calça bem fofinha de moletom. Ele que costuma usar... Ele que costuma usar meias, toucas para dormir, mas ele inovou na partida de ontem, né? Usando calça de moletom para transmitir a partida aqui pro Varanda Futebol Debate. Mas, Marcão, a gente contando história, né? Uma viagem maravilhosa. Quem esteve presente também na Liga Arena conta que o ambiente ali, o ambiente dos torcedores do Santos estava maravilhoso. Que pena o Santos estragar, né? Uma pena, a gente tanta história para contar, tanta divertimento aqui, eu com o Elias, com o Marcão, um ambiente tão legal que infelizmente o Santos vem estragando. Vocês foram muito felizes, os dois. Eu vou refazer duas frases de vocês. O Elias disse o seguinte: a gente como santista nunca passou por uma situação como essa. É verdade, parabéns ao senhor André Sueda. E o Marcão também disse que é um fato, o Santos só precisa dele para se salvar da segunda divisão. Porém, aí que mora o perigo, né, Marcão? Mas sem mais delongas, vamos aos destaques iniciais, vamos às manchetes para o programa Santos Total de hoje. Vamos falar bastante da derrota, a segunda derrota consecutiva do Santos no Campeonato Brasileiro. O Santos derrotado por 3-0 para o Atlético na Liga Arena. Gols de Vitor Bueno, Madson e também um golaço de William Bigode. Vamos falar tudo sobre esse jogão, assim como trazer as estatísticas dessa partida, Marcão. Marcelo Fernandes, que em coletiva falou sobre os desfalques que ele vai ter para essa partida. Tanto Joaquim como Rodrigo Fernandes tomaram o terceiro cartão amarelo, estão fora dessa última decisiva partida contra o Fortaleza e vai ter que achar soluções que vamos falar aqui no programa Santos Total. Outro grande problema do Marcelo Fernandes é o ataque. Furt ou Marcos Leonardo? Vamos falar dessa dúvida cruel que apareceu de forma muito incisiva na última rodada e também trazer a polêmica do Marcos Leonardo. Fábio Sormani trouxe informações que vamos trazer aqui no programa. E para finalizar, falar muito de Campeonato Brasileiro, projetando essa última rodada com os jogos dos nossos adversários e também as possibilidades para o Santos se salvar da segunda divisão, Marcão. Tá aí os destaques do Giovanni Afonso. A grande verdade é que a situação do Santos, ela continua delicada, né? Porque o Santos depende das suas próprias forças, mas é justamente isso que preocupa a todos nós e preocupa também ao torcedor santista. Elias, mais uma vez o Santos ontem não jogou bem. É claro que nós vimos um primeiro tempo até certo ponto equilibrado, uma falta boba do Soteldo no jogador Fernandinho, e aí uma falta bem cobrada pelo Vitor Bueno, que bate muito bem na bola, também acabou dando assistência para o segundo gol do Madson. Aliás, ontem nós tivemos duas vezes a lei do ex, né, contra o Santos Futebol Clube. Que coisa, hein? Vitor Bueno e Madson foram para a rede contra o Santos. Elias, eu sinceramente, eu disse ontem isso na transmissão, né? Eu não gosto de me fazer de durão, de mostrar... eu sempre digo isso, né? Eu gosto de transparecer aquilo que de fato eu penso e ser o mais transparente possível com o torcedor santista. Eu estou muito preocupado. Eu cheguei ontem na Arena da Baixada com uma boa expectativa, entendi que o Santos estava bem escalado e reafirmo isso. Eu acho que o Marcelo escalou bem o Santos Futebol Clube, tanto é que nós jogamos de igual para igual contra o Atlético, até fomos melhor que o Atlético Paranaense no primeiro tempo, mas futebol são detalhes, principalmente quando você tem times equilibrados, né? Como é o caso do Santos e do Atlético Paranaense. O João Paulo falhou e aí mudou o jogo. Depois nós tivemos uma infeliz mudança do Marcelo ao colocar o Mendonça como ala pela esquerda. O Mendonça não pode jogar por ali, porque o Mendonça não sabe marcar, e aí o Atlético vai lá e faz o segundo gol com o Madson. Enfim, aí tá tudo perdido, né? Um time que precisava de um empate ou pelo menos de uma vitória, tá com 2-0 no placar, aí virou um bumba meu boi danado. O Santos realmente se perdeu na partida. Agora, Elias, estou muito preocupado com o jogo de quarta-feira, por uma simples questão. O Santos não terá o seu melhor jogador, que é o zagueiro Joaquim. Estou muito preocupado. Eu, com o Basso em condições normais, já não era um jogador que me inspirava muita confiança. Eu nunca escondi isso de ninguém.
Até acho que o Basso tem potencial, mas ainda, nos jogos que eu vi do Basso, não é um zagueiro que eu consiga bater o olho e falar, pô, nós temos um zagueiro seguro. Então, estou preocupado com isso e também preocupado com a questão emocional. Explico por quê, Elias. Eu acho que o Bahia tem grandes chances de vencer o Atlético Mineiro. Eu falava sobre isso aqui no hotel com vocês. Existe uma lógica no futebol que é uma lógica interessante, né? Um time que está vencendo muito está perto da derrota. O Atlético Mineiro, que faz a melhor campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro, vem numa sequência muito grande de vitórias. Não sei, algo me diz que o Bahia vai atrapalhar a vida do Atlético Mineiro e eu acho que o Bahia vence o Atlético. Isso é o meu pensamento. O Bahia precisa mostrar uma reação para o seu torcedor, mesmo se cair brigando. Isso claro que é algo que a gente espera de um time comandado por Rogério Ceni. Então estou muito preocupado com esse jogo do Bahia. E a questão do Vasco da Gama, o Bragantino não tem camisa. Eu acho que é muito difícil o Vasco da Gama não somar pontos e não vencer o Bragantino jogando em São Januário. Portanto, me dá a impressão que o Santos precisa vencer o seu jogo, Elias. E aí que mora o perigo, Russo. É aí que mora o perigo, Marcão, e como você disse, né, o momento é difícil, porque além dessa pressão emocional, você não contar com o Joaquim, né, o principal zagueiro do Santos hoje, é o cara que vem fazendo a diferença, aí você tem que colocar um zagueiro que vem de contusão, um tempo parado, né, a gente já vem visto o Marcelo Fernandes improvisando o Rincon por ali, Dodô como zagueiro, e não tem mais peças para reposição, né, Marcão, um momento muito difícil, e são jogadores que a gente vê que estão muito abalados emocionalmente, então preocupa demais esse jogo contra o Fortaleza, embora eu acho que o Fortaleza não é um time melhor tecnicamente que o Santos, mas o emocional vai contar muito, né? Agora, eu penso um pouco diferente de você com relação ao Bahia, Marcão, porque eu acho que o Bahia tem um time mais desorganizado ainda, a pressão acho que é maior, porque o torcedor baiano tá com esse negócio de toda hora cair, cai, levanta, cai, sobe de novo, agora virou SAF, então acho que é um momento que eles esperavam, né? O time se manter na Série A, eu acho que a pressão vai ser maior. Eu acredito que justamente pelo fato do Atlético estar nesse momento bom, precisando da vitória também para se manter, pelo menos como vice-campeão, eu acho que isso conta demais. E o Bahia, por estar mais atrás também na pontuação, eu acredito que se o Santos mesmo não vencer, não conseguir fazer um bom jogo, eu acredito muito que o Bahia não vai conseguir vencer o Atlético Mineiro e a gente pode se salvar por isso, Marcão. Mas é um ano para esquecer, mais um ano para esquecer, né? A gente não pode ficar torcendo contra os adversários tendo uma camisa tão forte como o Santos tem, né? Elias, concordo contigo que é um ano para esquecer, mas me permita fazer um contraponto. Eu acho que com a fragilidade desse elenco, nos resta sim torcer também contra os adversários. Eu, por incrível que pareça, vou estar de olho de novo na partida do Vasco da Gama, torcendo muito para o Red Bull Bragantino, e também estarei de olho na partida do Bahia e torcerei muito a favor do Atlético Mineiro, porque eu tenho muitas dúvidas desse Santos Futebol Clube, tanto na parte técnica como também na parte emocional. Lembrando que esse grupo de jogadores, em grande parte, participaram de grandes vexames do Santos, né? Nos campeonatos paulistas, na Libertadores da América de 2021, na Sul-Americana de 2022, em Copas do Brasil, também no Campeonato Brasileiro durante esses 3 anos, né? Então, como confiar nesses caras que já nos mostraram, que já nos passaram, que quando eles precisam provar, não acontece nada. Eu quero ser surpreendido na próxima quarta-feira, mas cravar que eu acredito piamente que o Santos vai vencer o Fortaleza, eu não digo. O Santos tem totais condições de vencer o Fortaleza. Até acho que é um jogo, tecnicamente, de times próximos. O Fortaleza é um pouquinho melhor, o Santos é um pouquinho melhor, o Vojvoda é mais treinador que o Marcelo. A gente pode até discutir isso, mas é um jogo que o Santos joga em casa e tem totais condições de vencer. Giovanni Afonso, para o torcedor santista, queria que você mostrasse um pouquinho daquilo que você pensa sobre esses momentos finais do Santos no Campeonato Brasileiro e também passasse ao torcedor o que de fato pode acontecer nas rodadas finais, tanto no que se refere à briga contra o rebaixamento e também sobre a possibilidade que ainda existe, mas é remota, de o Santos chegar a uma Sul-Americana.
Vamos lá, Marcão. Eu concordo um pouco mais com o Elias Cabrini Russo. Eu não vejo o Bahia talvez vencendo o Atlético Mineiro. Obviamente, o futebol, tudo pode acontecer, né? É um jogo em que as duas equipes vão entrar muito focadas. O Bahia vai entrar jogando o jogo da vida para não ser rebaixado. E o Atlético Mineiro, apesar de ainda ter chances de ser campeão, mesmo que remota, precisa tirar um saldo de -7 para ser campeão em cima do Palmeiras, vai disputar a vice-colocação do campeonato. O Atlético, se perder e todos os seus adversários vencerem, pode acabar a competição ainda na 5ª colocação, o que tiraria eles da fase de grupos da Libertadores e teria uma diminuição na premiação de 9 milhões. A diferença do 5º para o 2º colocado em premiação é de 9 milhões de reais. Então tenho certeza que o Atlético vai encarar como um jogo sério e vai dificultar para um Bahia que é um Bahia que tinha a faca e o queijo na mão, né, Marcão? Pegava um já rebaixado América Mineiro e acabou perdendo dessa equipe, né? Então acho que o Bahia, assim como o Santos, vive um péssimo momento e eu não... Claro, pode acontecer, mas eu não vejo o Bahia vencendo o Atlético. E o Vasco, pra mim, é o que tem mais chance de se salvar. Eu acho que o Bragantino, já desinteressado, sem chances de ir direto para a fase de grupos da competição, acho que o Vasco tem o jogo mais tranquilo, muito pelo que o Vasco também vem desempenhando. Se a gente pegar as chances, Marcão, para a última rodada, esses são os últimos confrontos dos times que estão lutando, né? O Bahia joga em casa com o Atlético Mineiro, o Vasco da Gama joga em casa contra o Red Bull Bragantino e o Santos joga em casa contra um Fortaleza sem mais pretensões, vai lutar por premiação, mas como a gente sabe, né, quando depende só do Santos, Marcão, aí que fica complicado. Tá aí, portanto, os próximos jogos do Campeonato Brasileiro, né, são... Os 3 clubes pegam adversários de respeito, né, o Fortaleza precisa ser respeitado, venceu na última rodada. O time do Red Bull Bragantino também venceu, vai enfrentar o Vasco. E também nós temos o Atlético Mineiro, que vai enfrentar o Bahia, que também venceu o São Paulo. Ou seja, os 3 adversários dos 3 clubes que brigam contra o rebaixamento, todos eles vêm de vitória na última rodada. Então, é sem sombra de dúvidas um campeonato brasileiro emocionante, principalmente na parte de baixo. E olha, falando um pouquinho da classificação do campeonato brasileiro, só olhando a parte de baixo, que é o que nos interessa... Veja, se o Santos vencer o seu jogo e o Cruzeiro perder para o Palmeiras, o Santos chega na Libertadores. O Santos passaria o Sul-Americana, né? Sul-Americana. O Santos chegaria à Copa Sul-Americana. Obrigado, Elias Russos. A Libertadores com Rueda, nem pensar, né, meus amigos varandeiros? E para o Santos ser rebaixado, aí tem uma conta importante, Giovani. Queria que você explicasse ao torcedor santista o que de fato não pode acontecer para que o Santos seja rebaixado. Vamos lá, Marcão, vamos às possibilidades da última rodada, né? Se o Santos vencer o Fortaleza, o Santos não depende de nenhum resultado, tá livre do rebaixamento. E caso o Cruzeiro perca para o Palmeiras dentro de casa, o Santos ainda consegue a classificação para a Sul-Americana. Se o Santos empatar com o Fortaleza, o Vasco precisa perder para o Santos não ser rebaixado ou o Bahia tropeçar para o Atlético Mineiro. Em caso de derrota, o cenário é o mesmo, Marcão. Então veja bem, né? Se o Santos empatar ou perder para o Fortaleza, tanto faz, o Vasco precisaria perder ou o Bahia tropeçar contra o Atlético. De maneira simplificada para o amigo varandeiro, o Santos só será rebaixado para a 2ª divisão se o Bahia ganhar do Atlético Mineiro dentro de casa, Marcão. Perfeito, tá aí o Giovani. Meus amigos varandeiros, né? Isso fica claro e evidente que se o Santos, claro, não fizer a sua parte, precisa torcer para o Bahia tropeçar. Essa é a conta, né? Se o Bahia vencer o seu jogo, aí o Santos, se não fizer a sua parte, vai precisar que o Vasco perca. Porque se o Santos perde o jogo e o Vasco empata o seu jogo, o Santos caiu, considerando que o Bahia também vença o Atlético Mineiro. Então, são contas e mais contas. Agora, para resumir, se o Santos vencer o Fortaleza, o Santos está livre do rebaixamento. Olha, vamos já projetar o jogo da próxima quarta-feira, 21h30, na Vila Belmiro. O Marcelo foi perguntado pelo Giovani Afonso sobre as ausências para a quarta-feira do Rodrigo Fernandes e também do zagueiro Joaquim. Vamos ouvir o que disse Marcelo Fernandes ao Varanda Futebol Debate. Do Varanda Futebol Debate. Marcelo, na partida de hoje, além de tomar um 3-0, você perdeu 2 jogadores importantes para a partida contra o Fortaleza por causa de terceiro cartão amarelo. Tanto o Joaquim como o Rodrigo Fernandes.
Como suprir essas ausências, principalmente do Joaquim, que, ao meu ver, vem sendo o jogador mais decisivo desde que você chegou? São dois jogadores importantíssimos, sim, jogadores que estão jogando com muita vontade. O Joaquim segurou até a 5ª partida hoje com 2 cartões, o Messias também está. Temos jogadores à altura, tem o Basso voltando e o Rodrigo também. Jogamos hoje fora de casa com 2 volantes. A gente vai pensar o que tem de melhor, vão entrar jogadores mais descansados e a gente... É a decisão, não tem essa de quem está, quem não está. Quem tiver vai representar bem o Santos e a gente está muito tranquilo quanto a isso. Tá aí o Marcelo Fernandes após o jogo de ontem. Giovanni Afonso, Marcelo é claro que disse que confia mais uma vez nos jogadores. Ele tem dito isso, né, há muito tempo. Aliás, ontem também fez defesa sobre o Lucas Braga quando perguntado sobre o Lucas Braga, que fez um péssimo jogo. A impressão que dá é que o João Basso será o titular. O João Basso falou contigo no pós-jogo ali na zona mista. E no meio-campo, quem é que joga? Existe alguma possibilidade, por exemplo, do Dodi jogar no meio-campo? Daqui a pouquinho eu quero entrar no polêmico tema Marcos Leonardo. Giovanni. Vamos lá, Marcão, falar sobre essa resposta na coletiva do Marcelo Fernandes. O Santos que perdeu 2 importantes jogadores para o último duelo contra o Fortaleza. Perdeu o Rodrigo Fernandes, que por reclamação acabou tomando o 3º cartão amarelo. Ele, Marcão, veja bem, ele tomou 9 cartões amarelos nesse Campeonato Brasileiro. Desfalcou o Santos em 3 partidas por suspensão. E também acho que aí a baixa maior, né, Marcão? Acho que o principal jogador do Santos na era Marcelo Fernandes, que é o zagueiro Joaquim. Joaquim, num lance ali com o Vitor Roque, acabou tomando o 3º cartão amarelo, está fora da última e decisiva partida contra o Fortaleza. O Basso deve ser o substituto natural. Marcelo, a gente nem acaba perguntando para ele quem seria o substituto do Joaquim. Ele de prontidão citou o nome do João Basso, então o João Basso vai ser a reposição para o Joaquim, formando uma defesa com o João Basso e também o Messias. E no meio-campo aí entra mais a dúvida, Marcão. Sem o Rodrigo Fernandes, eu vejo o Marcelo encarando 2 possibilidades. Primeiro, a de escalar Dodi no lugar do Rodrigo Fernandes, aí trocando 6 por meia dúzia, o Santos mantendo esse 4-4-2 com Jean Lucas e Nonato nas meias mais avançadas, ou uma abordagem um pouco mais ousada, uma abordagem um pouco mais ofensiva, com o Lucas Lima entrando no lugar do Rodrigo Fernandes. Aí você recua tanto o Jean Lucas, tanto o Nonato para fazer um tripé de meio campo, um meio campo com mais qualidade na saída de bola, né, Marcão? Mas eu confesso para você, se o tato, né, o tato do setorista, se a gente fosse dar uma opinião, a gente fosse apostar em alguma coisa, eu acho que ele vai de Dodi, Marcão. Tá aí o Giovanni Afonso, Elias Cabrini Russo, o João Basso, que não joga há bastante tempo, deve ser o titular no lugar do Joaquim. Te preocupa a entrada do João Basso? E no meio-campo, Elias, você optaria por um meio-campo mais ofensivo com o Lucas Lima, que ontem entrou ali, né? Numa vontade danada, né? O Lucas Lima ontem. Tava de calça. Tava de calça de moletom, o nosso Elias Lucas Lima Russo. Impressionante, né? O que não correu o Lucas Lima ontem. Elias, João Basso me parece algo já definido pelo Marcelo Fernandes. Giovanni foi muito feliz. O Marcelo, sem ser perguntado, já fala o nome do João Basso. A dúvida no meio-campo. Te agrada a entrada do João Basso na zaga e qual seria a sua opção no meio-campo, Elias? Marcão, o problema é que na zaga ele não tem outras opções, né? A não ser que se o João Basso não tem essa condição física real para jogar essa partida, que ele coloque novamente o Dodô como zagueiro e o Kevson, né, se tiver condições de jogo, pelo lado esquerdo, ou até mesmo o Gabriel Inocêncio. Agora, acho que no meio de campo também não tem outra opção, ou é o Dodi ou é o Camacho. Então, é difícil escolher quem é o pior nesse momento, né? Claro, eu acho que o Dodi é um jogador que tem mais talento, um pouco mais de qualidade que o Camacho e deve ser o escolhido, né, Marcão? Mas o Santos, eu acho que não dá para entrar numa partida como essa, mesmo sendo dentro de casa, com uma equipe muito ousada, com muito ofensiva, porque a gente sabe que o time do Fortaleza também é um time experiente, um time rápido ali no ataque, né? Tem jogadores de bom nível também. Então acho que tem que fazer o feijão com arroz ali, não se atirar muito pro ataque e tentar ir cozinhando ali, fazer um gol e depois tentar segurar o resultado, porque é o que resta pro Santos, né? Tá aí o Elias Cabrini Russo, né? É duro, porque você tem o Dodi, que é um jogador que não corresponde, né? Você tem o Lucas Lima, que está num declínio físico, técnico impressionante, né? São jogadores que hoje o treinador Marcelo Fernandes olha e você não consegue ter nestes jogadores
a resposta que eles de fato precisariam dar. O Dodge é um jogador que teve um começo do ano muito bom, chamou a atenção de todos e de repente se afundou, né? Não sabemos ao certo o que acontece com o Dodge. Se é uma questão de posicionamento, se é uma questão emocional, ou se talvez o Dodge que jogou o primeiro semestre nos enganou. Eu acho pouco provável que tenha nos enganado, porque eu já conheci o Dodge do Fluminense. O Dodge era um bom jogador do Fluminense, mas não tem jogado nada no Santos, né? Agora, uma outra dúvida, e aí eu quero entrar no tema Marcos Leonardo, Giovani, é sobre o ataque. O Furt ontem fez uma partida, no meu ponto de vista, muito interessante. Fez aquilo que se cobra e que, de fato, eu espero de um centroavante, que é justamente ganhar aquela bola na ligação direta. Ele ganhou praticamente todas do Thiago Heleno, deu várias casquinhas, fez a parede, fez o pivô. Agora, é claro, você pode cobrar o Furt de ontem de talvez não ter feito grandes finalizações ao gol do goleiro Bento, né? Teve poucas chances ali que foram criadas para o Furt, de fato, até porque nós temos laterais fracos que não sabem cruzar a bola. O Soteldo ontem, que era uma possibilidade de fazer aquela jogada na linha de fundo e cruzar a bola para o Furt, não estava numa tarde e noite feliz. Então isso acabou de alguma forma comprometendo também o Furt ofensivamente. E aí a dúvida: Furt ou Marcos Leonardo na próxima quarta-feira? Daqui a pouquinho vamos entrar no tema específico da polêmica envolvendo Leonardo. Giovani. Marcão, falar primeiro sobre o Furt, né? O Furt ganhou a vaga do Marcos Leonardo nos treinamentos, ele foi titular, eu acho que de forma isolada, com o Marcos Leonardo à disposição pela primeira vez com a camisa do Santos, né? E ao meu ver, ele correspondeu muito bem. Você foi muito feliz, Marcão, ele disputou, venceu praticamente todas as disputas ali com o zagueiro Thiago Heleno, né? Então o Julio Furt foi muito bem, apesar de não ter criado muitas chances, né? Foram apenas 2 finalizações do Furt na partida, 2 finalizações para fora, um chute de fora da área que ele ali veio carregando e uma escorada de cabeça também após cruzamento do Soteldo, Marcão. E aí a gente entra, né? Furt ou Marcos Leonardo, né? Eu perguntei pro Marcelo Fernandes, fora das câmeras, né, Marcão? Eu perguntei: Marcelo, Furt ou Marcos Leonardo? Exatamente essa pergunta. Ele me respondeu o seguinte: o Furt jogou bem, você não achou? Ganhou bastante bola pelo alto e protegeu muito bem a bola. Eu dei mais uma provocada para ele, né? Fiz a outra pergunta que o torcedor gostaria de saber, que é: os dois podem jogar juntos? Ele, um pouco mais longe de mim, fez assim, ó: nananina não. Então, Marcão, vai ser Furt ou Marcos Leonardo. E eu acredito, Marcão, muito pela boa partida do Furt contra o Atlético e também pela polêmica do que aconteceu, que vamos citar logo adiante, eu acho que ele vai de Furt, Marcão. Eu iria de Furt, sem sombra de dúvidas. Para mim, o Furt, neste momento, merece a oportunidade. É claro que o torcedor, talvez, que analise de forma mais simplista, com um menor nível de detalhe, vai falar o seguinte: Marcão, o Furt foi titular em 2 jogos. Contra o Internacional perdemos de 7 e contra o Atlético perdemos de 3. Tudo isso é verdade, mas eu sinceramente não analiso o futebol dessa forma. Eu analiso o futebol de uma forma um pouco mais ampla. Para mim, o Furt contra o Internacional foi um jogo que ninguém foi bem. O Furt também foi mal naquele dia. Ontem não. No meu ponto de vista, o Santos perdeu, mas o Furt fez o seu papel, fez a sua parte. Assim como o Nonato ontem, no meu ponto de vista, jogou bem. O Tomás Rincon, é claro que às vezes, sentindo um pouco a falta de ritmo, poderia ter feito um jogo melhor? Concordo que sim, mas o Tomás Rincon também fez um bom jogo, assim como o Messias e também o zagueiro Joaquim. Foram aqueles que se salvaram, aqueles que tentaram fazer um pouco mais do que os outros no jogo de ontem. Agora, Giovani, preciso entrar na polêmica Marcos Leonardo. Fábio Sormani, um jornalista bastante respeitado, trouxe uma informação muito importante que de alguma forma ajuda a explicar porque Marcos Leonardo ontem ficou no banco de reservas. Giovani, traga pra gente detalhes sobre o tema Marcos Leonardo. Vamos lá, Marcão, vamos repercutir um pouco, né, o que trouxe o nosso colega Fábio Sormani, né, jornalista muito respeitado. Ele trouxe a seguinte informação: Marcos Leonardo teve graves erros de indisciplina na viagem para Curitiba. Na sexta-feira, por volta das 3 horas da tarde, horário marcado para os jogadores chegarem ao CTR Pelé para
para se concentrar e viajar para Curitiba, Marcos Leonardo não esteve presente. Ele atrasou por 30 minutos essa chegada, chegando apenas às 3h30 da tarde, Marcão. E chegou de forma muito exaltada, chegou gesticulando, gritando bastante e bateu boca com duas personalidades do elenco do Santos. Bateu boca com Alexandre Galo e também com o capitão Tomás Rincon, gesticulando bastante, brigando, gritando pelo fato de ter sido retirado da equipe titular. Chegando no aeroporto, o Marcos Leonardo continuou a reclamar, continuou a gritar e dentro do avião o jogador teria vomitado por 2 oportunidades. Marcão, tá aí, é uma informação difícil, né? É um momento complicado, mas a gente, o Varanda, como um canal sério, tem que falar o que aconteceu de fato e Marcos Leonardo deu trabalho na viagem, Marcão. É verdade, isso cabe ao jornalista. A gente não pode escolher notícias para passar ao torcedor santista, né? A gente precisa trazer a notícia com transparência, é isso que cabe ao jornalismo sério, ao jornalismo imparcial. É claro, Elias, que a gente fica muito triste, não é momento para esse tipo de situação. O Marcos Leonardo é um bom garoto, teve um problema de disciplina naquela situação envolvendo a negociação com a Roma, onde ele acabou não treinando por vontade própria, ficou lá alguns dias afastado, né? Aliás, não foi afastado pelo clube, e sim ele se negou a treinar, o que já foi uma atitude ruim, e agora mais um caso agora relatado pelo Fábio Sormani, que de alguma forma coloca o Marcos Leonardo numa situação delicada, principalmente com o Alexandre Galo, porque me parece que houve um desentendimento grave entre ele e o Marcos Leonardo. Elias, falta um jogo apenas. E aí, qual que é a postura ideal do Marcelo Fernandes para o caso Marcos Leonardo? O que você acha que o Marcelo Fernandes precisa fazer nessa situação? Marcão, é difícil, né? Um problema desse acontecer no penúltimo jogo da temporada, o Santos precisando de todos os jogadores, principalmente os de mais qualidade, né? O Marcos Leonardo, o artilheiro da equipe, e fazer um papel desse nas últimas rodadas é muito chato, né? Eu acho que o Marcelo Fernandes, a primeira coisa que ele tem que fazer é manter o Furt como titular, que está melhor no momento. Agora, essa questão do Marcos Leonardo chama a atenção, Marcão, porque faltando 2 rodadas, né? Um jogador que a gente sabe que pode ser negociado no mês de janeiro, será que ele não está fazendo isso para provocar uma situação, já que no ano que vem também o Santos tem um novo presidente e pode tentar mantê-lo no elenco e ele quer sair? Então começa, né, a surgir vários motivos aí, várias perguntas, e a gente fica com isso no ar, né? Infelizmente um jogador que sempre teve o apoio da torcida do Santos, muito querido pelo torcedor, um cara que teve para sair, acabou ficando, a gente até imaginava que ele pudesse fazer corpo mole e tal, mas foi bem, continuou fazendo gols, mas no momento tá mal, né? Tá mal na partida e o Santos precisa dos melhores jogadores nesse momento. E o cara não tá numa boa fase, né? Acontece um negócio desse, realmente é para deixar a gente muito preocupado. Verdade. Então vamos lá. Na minha opinião, o que precisa ser feito é Marcos Leonardo ou não joga a partida de quarta-feira ou banco de reservas. Se de fato se confirma as informações de Fábio Sormani, e volto a dizer, não há motivo algum para esse tipo de informação ser plantada no noticiário, né? Principalmente pela história do Fábio Sormani, e volto a dizer, o papel do jornalista é informar, você não pode escolher informação. Isso é muito grave, principalmente no momento que o Santos vive. E o Marcos Leonardo, que durante 7 jogos do Campeonato Paulista, onde o Santos foi eliminado na primeira fase, não marcou gols, está em 9 jogos com um gol marcado, me parece ingratidão do jogador. Esse tipo de situação não pode ser tolerado. Principalmente quando você tem um jogador como o Julio Furt, que está ali, né, no banco de reservas, de forma profissional, não faz um biquinho para a imprensa, não cria uma situação para mostrar a sua insatisfação. E olha, estou falando do Julio Furt, que era considerado o imperador no México. Jogador que é idolatrado no futebol mexicano, com uma carreira já estabilizada, uma carreira feita. Não estou falando do Marcos Leonardo, que tem 20 anos. E ainda está se tornando um grande jogador. Então, eu acho que é preciso respeitar não só o Alexandre Galo, como a camisa do Santos Futebol Clube. Portanto, para mim, independente da situação, esse tipo de comportamento, ele é inaceitável. Eu entendo que Furt deve ser o titular e é preciso até avaliar, volto a dizer,
O Santos não deve confirmar, mas todo mundo lá dentro sabe se isso aconteceu ou não. Se isso aconteceu, e eu acredito que sim, aconteceu, a gente tentou buscar algumas confirmações, mas ninguém confirma claramente o fato. Se de fato isso aconteceu, eu acho que tem que se discutir, inclusive, a ida do Marcos Leonardo para o banco de reservas. Quero te ouvir, Giovani. Marcão, me espanta um pouco essa postura do Marcos Leonardo de um jogador que se dizia e transparecia ser santista, né? Eu acho que quando o cara de fato é santista, ama o clube, o cara não vai fazer biquinho, o cara não iria dar trabalho, principalmente nessas 2 últimas rodadas. Marcos Leonardo claramente pensando primeiro na sua carreira do que no futuro do clube. Tudo bem, Marcos, você vai ser vendido em janeiro, vai viver a vida na Europa, obrigado pelo pouco que você fez do Santos. Você fez gols, mas não ganhou nada. Você ganhou 3 títulos de Santos se salvou do rebaixamento. 2 ainda, né? 3, espero que saia quarta-feira. Foi isso que você conquistou pelo Santos. De resto, o que você conquistou, Marcos Leonardo? Então, me espanta bastante a postura de um cara que a gente colocava naquela lista, né? Quem é santista? Quem sofre? O Marcos Leonardo estava nessa lista. Que santista é esse, né, Marcão? E pra mim, Giovani, eu acho que ele não deve mais vestir a camisa do Santos. Eu não sou nem favorável ao próximo presidente tentar conversar com ele ali. Já chega. Já desgastou a relação. Eu acho que deve sim ir para o banco de reservas e ele só ser utilizado em caso de emergência. Se tiver uma emergência ali, o Santos tá perdendo o jogo, tá sendo rebaixado, precisa colocar atacante dentro da área, já colocou Furt, colocou Morelos, aí sim eu pensaria no Marcos Leonardo, porque ele é um jogador de qualidade. Qualidade por qualidade é o melhor centroavante do Santos. Agora, Marcão, essa postura, ele não é digno de representar o Santos nessa última guerra, no jogo mais importante da história do Santos Futebol Clube. Tá aí o Giovani Afonso. Meus amigos varandeiros, é o Santos Futebol Clube mais uma vez, né? Turbulência na gestão Rueda. E olha, quer uma boa notícia? O Santos, quando entrar em campo na próxima quarta-feira, Rueda terá o seu último jogo como presidente do Santos Futebol Clube. Com toda certeza, essa é a melhor notícia da próxima quarta-feira. O Santos fará sua última partida com o Andrés Rueda, o pior presidente da história do clube, como presidente do Santos Futebol Clube. E olha, fiquem atentos, abram o olho, tem muitos apoiadores do Rueda em chapas, tem candidato ruedista, tem conselho formado em grande parte por conselheiros do Rueda. Abram o olho, né? Temos aí uma eleição no dia 9 de dezembro, independente do que acontecer na quarta-feira, nós teremos as eleições. Então, sim, um olho no peixe, outro no gato, né? Preciso estar atento, porque muito do que está acontecendo com o Santos, é claro que é de grande responsabilidade do Rueda, mas foi validado, não houve oposição, tivemos um conselho omisso, tivemos também o pior presidente do Conselho Deliberativo da história desse clube, chamado Celso Jatene. Tivemos um grupo gestor, um comitê gestor pífio, ridículo. E tivemos também muitos apoios de todos os lados para que tudo isso chegasse onde chegou. O Rueda não fez tudo isso sozinho. Ele teve apoio de jornalistas, ele teve apoio de blogueiros, ele teve apoio da torcida, teve apoio de tudo quanto é lado. De tudo quanto é lado. Todo mundo tem a sua parcela de culpa. É claro que o mandatário é o maior culpado, não resta dúvida disso. Mas para chegar onde chegamos, tivemos passos e passos e passos que foram sendo dados ao longo dos 3 anos. Eu disse ontem e repito hoje. O planejamento do Rueda foi feito de forma cuidadosa. E o resultado está sendo concluído agora. Para quem conhece um pouco de futebol, e mais do que isso, para quem conhece um pouco de gestão, sabia que o final seria terrível. Espero que, de fato, o final na quarta-feira seja menos dolorido do que, de fato, foi previsto no planejamento realizado por Andrés Rueda e toda a sua trupe. Obrigado, Giovani Afonso. Um grande abraço para você.
Desejar um grande abraço para você, Marcão, Elias, amigo varandeiro que nos acompanha. E olha, Marcão, é complicado se a segunda-feira, essa terça-feira e essa quarta-feira até 9h30 da noite. Sei que vai ser muito difícil para aquele santista que sofre de verdade. É conta pra cá, conta pra lá, pensamento do pior pode acontecer. E minha recomendação, Marcão, é fica mais com a família. Faz alguma coisa que você gosta, joga um videogame, vai jogar uma bola, faz algo que você gosta para esse tempo passar. Não fica matutando, sabe? A gente sabe que é complicado, Marcão, mas tentar esquecer um pouco do que vem acontecendo, porque os jogadores e Andrés Rueda principalmente não merecem a sua preocupação. Eles merecem energia positiva, a instituição merece pensamentos bons e quarta-feira, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ainda vamos trazer muitas informações, muitos detalhes, muitos pensamentos projetando esse jogo decisivo contra o Fortaleza. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado, Giovani. Parabéns pelo trabalho aqui em Curitiba. Obrigado, meu caro Elias Moletom Russo. Ih, mamãe! Marcão, o momento é tão triste que a gente às vezes tem que arrumar algum motivo para dar risada aqui, mas o momento é complicado, né? É como você falou, a parte boa é que essa diretoria vai embora. A pata pesada de elefante está indo junto e com ele vai toda a negatividade, tudo o que aconteceu de ruim nesses 3 anos dessa gestão. Então o que nos resta é isso. Ele foi tão incompetente que o que ele queria, se era derrubar o Santos, eu acho que ele vai ser incompetente mais uma vez. O Santos vai se salvar graças à camisa pesada e ao torcedor santista que não merece tanto pesadelo como a gente sofreu nesses 3 anos. Então, como o Giovani falou, né? Vamos procurar pensar positivo nessa semana, que essa quarta-feira chegue logo e que no final da partida a gente consiga ter um alívio de não cair para a Série B pela primeira vez, que seria duro demais para a gente. Então, aproveitar e mandar um grande abraço a todos vocês e desejar uma ótima semana a todos. Obrigado, Elias. Obrigado, Giovani. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Grande abraço. Tchau.